Bom dia. A gente viu na aula passada o começo, né, sobre espaços duais e covetores. E só lembrando o último principal resultado da aula passada, a gente viu que hiperplano é simplesmente se a gente considera um espaço vetorial de dimensão n finita, então o hiperplano é um subespaço vetorial de dimensão n-1. Tá? Em dimensão infinita, a gente diz que o espaço é um espaço vetorial de codimensão 1. Uma aplicação, a gente viu que funcionais lineares são simplesmente transformações lineares, com a particularidade de que de que o contradomínio é um corpo, tá? Que é um espaço vetorial sobre ele mesmo. Ou seja, é um espaço vetorial de dimensão 1. A gente viu que esse teorema, né, a gente demonstrou na aula passada, que dado um covetor, um funcional linear não nulo, então o subespaço núcleo desse funcional linear é um hiperplano. E reciprocamente é válido também. Todo hiperplano é núcleo de um funcional linear não nulo. O espaço dos funcionais lineares, a gente viu que é um espaço dual. E um dos conceitos mais importantes vistos até agora é o conceito de base dual, né? Ou seja, dado uma base E1, E2 até N do espaço vetorial, então para cada um desses índices existe um único EI, né, com o índice em cima. Lembra que o índice é embaixo e aqui o índice é em cima. E esses vetores com índice em cima, né, os covetores, são elementos do espaço dual, formam a base do espaço dual e satisfazem essa propriedade de definição do espaço dual. Notem o seguinte, que como esse EI, né, com índice em cima, é um elemento do espaço vetorial dual, o espaço vetorial dual leva vetores no corpo. Então isso daqui é simplesmente uma ação, né, uma transformação linear. Toda vez que eu fizer covetores com o mesmo índice agindo em vetores, né, com o mesmo índice, vai dar 1. E toda vez que I for diferente de J, essa aplicação, o resultado dessa aplicação é nula. E a gente mostrou que esse conjunto forma uma base, só que esse isomorfismo não é natural, ou seja, não é canônico, pois depende de uma escolha de base, né? A gente mostrou isso, a gente ilustrou isso, definindo o espaço vetorial de uma dimensão gerado pelo vetor E1, não nulo, e uma base dual satisfaz essa propriedade, porque só tem um vetor, né? Agora, dado qualquer outro número, outro escalar A diferente de 1 e diferente de menos 1, né? Tanto essa base, essa aplicação, quanto essa outra aplicação aqui, a gente viu na aula passada, que leva base em base, são isomorfismos. Então, nesse caso, o isomorfismo ele depende da escolha, da maneira como eu escolho a minha base, né? Ambas essas aplicações são isomorfismo porque leva base em base. Só que depende da escolha de base. Então, quando o isomorfismo depende da escolha de bases, ele é dito ser um isomorfismo canônico ou isomorfismo natural. Aqui um exemplo. Considere E1, E2 e E3 uma base do espaço tridimensional, do R3. O E1, escrito na base canônica, ele tem componentes 1, 0 e 1. O E2 tem componentes 1, 1 e menos 1. E o E3 tem componentes 0, 1 e 2. Agora, eu defino um covetor, um funcional linear. O funcional linear está no espaço dual. Portanto, ele toma vetores e leva no escalar. Então o alfa ele toma o vetor E1 e leva no 4. O alfa ele age no E2 e o resultado é igual a 1. O alfa age no E3, o resultado é igual a 1. Determine
alfa de V para V arbitrário, de componentes A, B e C, onde A, B e C são elementos do corpo, e expresse alfa em termos da base canônica do R3. Tá? Então, né, do enunciado a gente considera essa base do R3. Agora, né, o funcional linear ele foi definido agindo nessa base dessa maneira, só que para que a gente consiga calcular o alfa de V para V arbitrário, a gente considera o funcional linear, né, que foi definido pelo enunciado, e considera a base canônica, né? Ou seja, o F1 é o vetor coluna 1, 0, 0, o F2 é o vetor coluna 0, 1, 0, e o F3 é o vetor coluna 0, 0, 1, né? Base canônica de R3. Então esse vetor E1, que foi dado pelo enunciado como sendo 1, 0, 1, ele é 1F1 mais 1F3, que é o F1 e F3, mais F3. O vetor E2, dado pelo enunciado que é 1, 1 e menos 1, ele pode ser expresso então como escrever 1, 1 e menos 1 na base canônica é escrever 1F1 mais 1F2 menos 1F3. Está escrito aqui. E o E3, dado pelo enunciado as componentes na base canônica 0, 1, 2, isso significa escrever o E3 como 0 vezes F1 mais 1 F2 mais 2 F3, que é o que está escrito aqui. Então a gente tem três expressões aqui. O F1, o E1, E2, E3 em termos da base canônica F1, F2 e F3. Então agora a gente quer resolver o sistema e expressar a base canônica como funções lineares do E1, E2 e E3. Então a primeira coisa, a gente soma essa expressão 1, subtrai dela a expressão 2 e soma a expressão 3. Né? Ou seja, E1 menos E2 mais E3. O E1 ele é F1 mais F3. O E2 é F1 mais F2 menos F3. Está aqui embaixo, com sinal trocado. E o E3 é F2 mais 2F3, que está escrito aqui. Se a gente somar, olha só, o F1 menos F1 dá 0. O F2 com sinal negativo menos F2 mais F2 dá 0. E aqui o F3 menos mais F3, né? Mais 2F3. Então o resultado aqui é 4F3. Portanto, a gente pode expressar o F3 como 1/4 de E1 menos E2 mais E3. Se a gente substituir este resultado aqui na expressão 1, a gente obtém, né? A expressão 1 diz que o F1 é igual a F1, o E1 é igual a F1 mais F3. Só que o F3 a gente acabou de calcular, que é 1/4 de E1 menos E2 mais E3. E, obviamente, então, passando, né, somando de ambos os lados o que está em vermelho, o negativo do que está em vermelho, o resultado aqui vai ser F1 é igual a 1/4 de 3E1 mais E2 menos E3. Substituindo agora esta equação aqui, que a gente calculou na equação 3, né, a gente obtém, né, nessa equação 3, a gente obtém que o E3 é igual a F2 mais 2F3. Né? 2 vezes F3 é 2 vezes 1/4 de E1 menos E2 mais E3. Fazendo a conta aqui, isolando o F2 vai ser meio de menos E1 mais E2 mais E3. Tá? Então a gente tem agora a base canônica expressa em termos dos vetores dados, né? E, portanto, como o enunciado disse que o alfa, o covetor alfa agindo no vetor E1 é igual a 4, o alfa agindo no vetor E2 é igual a 1 e o alfa agindo no vetor E3 é igual a 1 também, então a gente pode usar diretamente o enunciado. Olhem só, essa primeira equação,
Se eu aplicar o alfa nela, vai ser alfa de F1. O alfa é linear, né? Então preserva a soma. Vai dar 1/4 de 3 vezes alfa agindo no E1, menos alfa agindo no E2, mais alfa agindo no E3. E esses valores foram dados pelo enunciado. Então é 3 vezes 4, 12, menos 1, mais 1. Simples, né? Então vai dar 1/4 de 12, que é igual a 3. Então o alfa de F1 é igual a 3. Tá? O alfa de F2 é agir o alfa nessa segunda equação. Então vai dar meio de menos alfa de E1 mais alfa de E2 mais alfa de E3, que está escrito aqui embaixo. Agora, o menos alfa de E1 é igual a 4, está aqui. Alfa de E2 e alfa de E3 é igual a 1. Então isso vai dar menos 1. Finalmente, se eu aplicar o alfa nesta terceira equação aqui, vai dar 1/4 de alfa de E1 menos alfa de E2 mais alfa de E3, porque alfa é um funcional linear, ou seja, uma transformação linear. E o alfa de E1 é igual a 4, está aqui embaixo, menos alfa de E2 mais alfa de E3. Então o resultado aqui vai dar 1. Finalmente, dado um vetor arbitrário aqui de componentes A, B e C, né? Escrever um vetor A de componentes A, B e C na base, né, na base canônica é escrever A F1 mais B F2 mais C F3. Né? Já que a gente viu que o F1, F2 e F3 são geradores, são elementos da base canônica. Geradores do R3, né, na base canônica. Como o alfa é um funcional linear, então esse resultado é A alfa de 1 mais B. Pessoal, só uma. Vamos só consertar aqui. Que está escrito aqui. Vou só consertar aqui. E1. Aqui é. Perdão. Aqui é F1. F2. F3. Compilando. Prontinho. Tá aqui, ó. Alfa de AF1 mais BF2 mais CF3, né? Alfa é linear. Então o escalar ele sai dessa multiplicação e preserva a soma. Alfa de F1 a gente calculou é igual a 3. O alfa de F2 é igual a menos 1. E o alfa de F3 é igual a 1. Né? Então, substituindo aqui, o alfa agindo em qualquer vetor de componentes ABC vai dar 3A menos B mais C. Claro, isso é um elemento do corpo. Tá? E a gente pode definir também o espaço dual ao espaço dual, que é o chamado espaço bidual. Né? Ou seja, a gente define funcionais lineares, a gente chama de tal, que vai de V no espaço vetorial ao dual do dual, que chamaremos de espaço bidual. Ou seja, eu tomo um V e essa expressão aqui, rigorosamente, ela é tal aplicada em V, que eu simplesmente denoto por tal subíndice V, né, indexado pelo V. Agora, o espaço bidual, ele é o dual do dual, ou seja, é um espaço, são transformações lineares que pegam elementos do espaço dual e levam no corpo. Ou seja, pego um elemento alfa do espaço dual e faço agir nele o bidual. E o tal indexado pelo vetor de alfa, por definição é alfa de V. E o alfa de V é um elemento do corpo. Então a gente define aplicações biduais. Um funcional linear bidual no alfa, que é um elemento, que é um covetor, um funcional linear, um elemento do espaço dual, como alfa agindo no vetor. Tá?
Né, e dessa maneira é claro que, né, por definição, o tal de V ele pega elementos. Olha só, é muito importante isso aqui. O tal puro, né, ele pega elementos do espaço vetorial e leva no bidual. Então esse tal de V já está já é um elemento do espaço bidual. O bidual é um elemento, é um espaço, uma função, uma aplicação que do espaço bidual ela leva vetores do espaço dual no corpo, tá? Então isso aqui é importante. Uma coisa é o tal puro e o tal indexado pelo V. Bom, esse espaço bidual é um espaço vetorial se dados elementos do espaço vetorial U e V em um elemento do corpo, a soma de funções lineares e a multiplicação por escalar, né, a soma é definida dessa maneira, né, vem da definição, e a multiplicação por escalar é definida dessa maneira. Né, A, que multiplica o tal subíndice V, é o tal indexado pelo AV, pelo vetor AV. Tá? E vocês podem mostrar que isso daqui satisfaz propriedades de espaço vetorial. E, bom, se a dimensão for finita, claro que isso daqui é um isomorfismo, né? E, portanto, as dimensões são iguais. Do espaço bidual e o espaço vetorial, as dimensões são iguais. Agora, esse teorema, ao contrário, pessoal, da relação entre o espaço vetorial e o espaço dual, que a gente mostrou que o isomorfismo não é canônico, agora sim, os espaços vetoriais V e V estrela são canonicamente isomorfos, se a dimensão for finita. Tá? Ou seja, o isomorfismo entre eles não depende de base. Bom, por definição, né, tal de indexado pelo vetor AU mais V, por definição é o alfa agindo em AU mais V. Só que o alfa é um elemento do espaço dual, e a gente já mostrou que isso é espaço vetorial, né? O alfa é um funcional linear, em particular é uma transformação linear, então ele preserva a soma e o produto por escalar, e isso daqui é igual a tal indexado por U agindo em alfa, mais tal indexado por V agindo em alfa. Portanto, tal de U é elemento do espaço bidual e é linear, e essa aplicação que leva o V no tal de V, como V e V estrela possuem a mesma dimensão finita, a gente tem que mostrar que tal é um isomorfismo, né? Então considere aqui um V no núcleo do tal. Se o tal de V, o tal V, né, o tal indexado pelo V, que é um elemento do bidual, é o zero do vetor do espaço bidual, isso significa que o tal indexado pelo V agindo no alfa é igual a zero para todo alfa no espaço dual. Só que tal indexado por V agindo em alfa é alfa de V, que é igual a zero para todo elemento do espaço dual. Isso a gente já mostrou que implica V ser o vetor nulo e, portanto, o núcleo do tal é igual a zero. A função é injetiva e, como a dimensão é finita, se a função é injetiva, ela também é sobreinjetiva e, portanto, é um isomorfismo. Mostramos aqui no teorema que é isomorfismo e esse isomorfismo não depende de base. Tá? A dimensão finita aqui, pessoal, é pelo seguinte: uma observação muito importante é que se o espaço vetorial V tem dimensão infinita, então essa transformação é injetiva, mas não é sobreinjetiva. Nem todo espaço vetorial de dimensão infinita é isomorfo a seu bidual. Lá mais no fim, enfim, na metade lá de análise funcional, a gente pode munir o espaço de Hilbert
a gente pode identificar espaço de Hilbert de dimensão infinita é o conjunto de funções contínuas do espaço bidual, tá? Que eles não são isomorfos ao bidual algébrico. Bidual algébrico é exatamente isso que a gente está vendo. O espaço puramente vetorial, com a álgebra de espaço vetorial. Tá? Ou seja, aqui a gente restringe a espaço vetorial algébrico e não topológico, né, onde a gente, em geral, coloca lá uma forma bilinear, uma certa forma bilinear para se definir produto interno no espaço de Hilbert. Tá? Então, em dimensão infinita, a discussão vai mais para análise funcional. É claro que a vasta maioria dos resultados aqui que a gente está trabalhando com eles vale para espaço vetorial de dimensão infinita, porém, esse resultado aqui, que eles são canonicamente isomorfos, só vale para a dimensão finita em geral. Tá? Então a gente mostrou que esses vetores, esses espaços vetoriais, o dual, o espaço vetorial dado, o espaço dual e o espaço bidual, quando a dimensão for finita, eles são sempre têm a mesma dimensão, então eles são isomorfos. Tá? Só que o espaço vetorial é canonicamente isomorfo ao bidual, enquanto cada um deles, né, tanto o espaço vetorial como bidual é somente isomorfo ao espaço vetorial dual. Mas esse isomorfismo depende da escolha de base. Tá? Agora, a gente pode definir a chamada aplicação dual. Ou seja, dados espaços vetoriais V, que forma o domínio da transformação linear φ, e W, que forma o contradomínio da aplicação linear φ, a aplicação dual é uma aplicação denotada por φ estrela, que ela toma vetores, covetores, né, elementos funcionais lineares do espaço W dual e leva no espaço V dual. E ela é definida da seguinte maneira, né, como ela pega aqui alfa no dual do espaço W, então a φ estrela ela leva dual do espaço W, ela toma, né, ela é avaliada em alfa, que é um elemento do espaço W dual, e age em V. Né? Porque o W dual, a φ leva o W dual no V dual. Então, φ estrela de alfa é um elemento do V dual. O V dual é o espaço dual ao espaço vetorial V. Então ele toma vetores de V e leva em escalares, que são calculados dessa maneira. Alfa de φ de V. Então o φ estrela de alfa agindo em V é o alfa do φ de V. Tá? Essa é a aplicação dual. Para todo alfa no espaço W dual e V no espaço vetorial V. E além disso, a gente pode definir a aplicação bidual. Né? A aplicação bidual, φ denotada por φ, dois asteriscos, toma vetores do espaço vetorial V bidual e leva em vetores do espaço vetorial W bidual. Ou seja, para todo tal, aqui, pessoal, tal subíndice, o indexado pelo espaço vetorial V. Ou seja, isso aqui é exatamente o nosso isomorfismo de V em V estrela para todo V no espaço vetorial V, esse V maiúsculo. Tá? Então, para todo tal V nesse bidual e alfa no espaço dual, o φ estrela de tal de V aplicado em alfa é igual a tal de V do φ estrela aplicado em alfa. E isso daqui é um escalar. Tá? Agora, essa aplicação, então, é tal subíndice V, né, o V maiúsculo, ela é a aplicação dual, né, a aplicação bidual. Não é essa aplicação bidual, né, mas o isomorfismo bidual. Esse cara daqui, ó. Esse cara daqui, tá? Esse objeto.
Então, esse tal ele leva espaço vetorial no espaço bidual. O tal restrito ao espaço W ele leva o espaço vetorial W no W bidual. A φ ela leva V em W e a φ bidual ela leva no V bidual ao W bidual. Tá? Esse diagrama aqui comuta, significa que se eu fizer agir primeiro, né, para ir do espaço V ao espaço W bidual. Primeiro, se eu faço agir o tal de V e componho subsequentemente com a φ estrela, né? Ou seja, φ bidual composto com tal. É a mesma coisa que primeiro fazer o φ, depois o tal de V, ou seja, o tal de W. Isso é igual ao tal de W composto com o φ de V. Tá? Isso a gente vai mostrar que esse diagrama comuta. Bom, se a gente então denota o tal de V e o tal do espaço W, respectivamente, as aplicações biduais restritas a V e W, dados V no espaço vetorial e alfa no W estrela, olha só, primeiro a gente calcula então o φ estrela composto com o tal. Ou seja, que é exatamente esse caminho aqui. Esse caminho aqui por cima. Tá? Do V para o V dual, depois do V bidual ao W bidual. Então, primeiro, quando eu componho aplicação bidual com tal de V, tá? E a composição é exatamente o tal de V agindo o tal de V agindo em V, né? Agora, o tal, vocês lembram, ele pega vetores e leva na aplicação tal de Vzinho, né? A φ é a aplicação bidual agindo em tal de Vzinho, então, e agindo em alfa, é igual a tal de Vzinho φ estrela de alfa, por definição da aplicação bidual. Só que tal de Vzinho vezes aplicado aqui em qualquer coisa, né, em qualquer objeto do espaço dual, é o espaço dual agindo no espaço vetorial, no Vzinho do espaço vetorial. Só que pela definição da aplicação dual, φ estrela agindo em alfa, agindo em V, é o alfa de φ de V. Tá? É o alfa de φ de V. Então, esse alfa de φ de V, por outro lado, é o tal subíndice espaço vetorial W agindo em φ de V, né? Agindo depois no alfa. E quando eu componho aqui o tal de W com φ, é exatamente a função composta. Então, como isso vale para todo V e para todo alfa, aqui está aplicado no mesmo, né, no mesmo V e no mesmo alfa, só que eles são arbitrários. Então a gente mostrou que o φ estrela, a aplicação bidual composto com o tal restrito ao espaço vetorial V, é igual ao tal restrito ao espaço vetorial W composto com φ e, portanto, o diagrama comuta. Tá? Algumas observações extremamente importantes aqui para a gente. Primeiro, a gente já sabia, lá de álgebra linear da graduação, que espaços vetoriais com a mesma dimensão, eles são isomorfos. Tá? Só que aqui o resultado é bem mais forte. Ou seja, existe então isomorfismo canônico ou natural, né? Em particular aqui o isomorfismo entre o espaço vetorial V e o espaço vetorial dual, e esse isomorfismo é dado por tal, quando a dimensão é finita. Esse isomorfismo é canônico se não depende da escolha de bases, né? Enquanto a gente viu, né, a gente mostrou no final da aula passada e revisamos no início desta aula que o isomorfismo entre o espaço vetorial V e o espaço dual V estrela, né, ainda, claro, é isomorfismo, mas depende da escolha de base. Tá? Para que a gente possa, então, estabelecer
um isomorfismo entre esses dois espaços, existe a correlação. Correlação a gente vai definir no próximo slide, mas essencialmente a ideia é o seguinte: só com a estrutura de espaço vetorial eu não consigo definir, né, já que o isomorfismo entre o espaço vetorial e o seu dual depende da escolha de base, ou seja, ele não é canônico ou natural, então eu preciso munir meu espaço vetorial de uma estrutura adicional, tá? E essa estrutura adicional é denominada métrica, tá? Ela é denominada métrica. E aí, pessoal, a gente vai falar nesse curso métrica, né? Vocês me perdoem o abuso de linguagem, mas uma forma bilinear simétrica e não degenerada, aqui no nosso caso, né? Que a gente vai definir isso melhor no próximo, enfim, nos próximos capítulos. A gente tem que definir uma forma bilinear no nosso espaço para definirmos esse isomorfismo, tá? Então, uma forma bilinear arbitrária pode ser, não precisa ser não degenerada, ela pode ser degenerada e pode não ser simétrica. Mas a gente vai ver algumas obstruções quando essas duas propriedades, simetria e degenerescência, se essas não degenerescência, né? Se a gente não assumi-las, existem algumas obstruções que a gente vai ver nos próximos capítulos, principalmente no capítulo de formas bilineares. Então, toda vez que eu falar aqui, né, nessas aulas métrica, entendam que eu estou falando forma bilinear simétrica não degenerada. Porque não necessariamente vai ser uma métrica com aquelas definições de... Claro que ela é simétrica, mas ela não é necessariamente positiva definida, como as métricas definidas em espaços topológicos, né? Espaços... topologia, né? Tá bom? Mas isso a gente vai ver nos próximos capítulos. E mesmo que o espaço vetorial V não seja isomorfo, canonicamente isomorfo ao seu dual, a gente pode definir esse isomorfismo computacionalmente quando a gente mune, ou seja, munir, equipar no espaço vetorial é adicionar uma estrutura a mais. E a estrutura a mais é essa forma bilinear, de preferência, né, simétrica e não degenerada, que emula o produto, o conceito de produto interno, mas é um conceito bem mais geral que produto interno, tá? Então, isso é feito da seguinte maneira: esse isomorfismo que leva espaço vetorial em espaço vetorial dual, né, eu tomo vetores do espaço vetorial e levo em vetores do espaço dual, que é exatamente a métrica, a forma bilinear, dado, né, é uma forma bilinear, ou seja, eu já dou aqui o meu vetor à esquerda, né, da entrada, e fico esperando aqui o meu vetor. Por quê? Um outro vetor, U, por exemplo, que esse é o elemento do espaço dual, né? Então esse vetor aqui vai ser um alfa, que é exatamente o alfa de V. Então a forma é definida dessa maneira, mas depende da métrica, tá? Então se eu definir aqui pegar um vetor W, né? Aqui eu vou ter exatamente eu faço esse tal de V agir no W, né? W é um elemento do espaço vetorial, o tal de V é um elemento do espaço dual, então isso daqui vai dar uma escalar. Então eu posso fixar aqui um elemento do espaço vetorial, tá? Definido pela métrica. Uma outra observação é o seguinte: como esse isomorfismo forte aqui, canônico, né, ou natural, entre o espaço vetorial e o espaço vetorial dual, com esse isomorfismo, então muitas vezes a gente identifica o espaço vetorial com o próprio dual, tá? Através dessa identificação. Então ele é uma identificação, é uma equivalência forte aqui. E portanto, a observação, o mote aqui da observação é o seguinte: eu posso ainda, né,
como em tudo em matemática, eu posso me perguntar o que acontece com essa sequência se eu tomar o espaço vetorial de dualizações, né? Eu tomo o espaço vetorial, depois o espaço vetorial dual, depois faço o dual de novo, eu vou ter o bidual, depois faço o dual de novo, que é o tridual, depois o dual de novo, 4 vezes dual, e assim por diante. Eu posso fazer isso infinitamente. Mas como a gente já viu que o V bidual ele é canonicamente isomorfo ao V, o V dual também é canonicamente isomorfo ao tridual. Tá? Então, efetivamente, eu só preciso pegar esses elementos dessa sequência. Tá? Porque todos os outros eles vão ser equivalentes, por exemplo, o tridual é equivalente ao dual. O quadridual ele é equivalente ao bidual, que é equivalente, né, canonicamente isomorfo ao espaço vetorial. Então, unicamente para fins práticos, a gente precisa do espaço vetorial e do espaço vetorial dual. Só. Tá? E essa equivalência, como a gente viu, né, até agora nessa aula, o bidual ele é canonicamente ao V, ao espaço vetorial V. E a gente precisa dele ocasionalmente. Tá? Mas depois disso a gente não precisa mais de elementos ulteriores nesta sequência. Agora a gente vai definir o aniquilador associado a um espaço vetorial, ou também muitas vezes chamado de anulador. Tá? O aniquilador, eu vou chamar de aniquilador, a gente considera um subespaço vetorial U contido ou igual ao próprio espaço vetorial V. O aniquilador do espaço vetorial U são os elementos do espaço dual ao V, tais que eles aniquilam elementos do subespaço vetorial. Tá? Então, todos os elementos do espaço vetorial dual V, tais que alfa aplicado em V dá zero. Pessoal, nota o seguinte, essa definição, né, enfim, nas aulas presenciais, alguns alunos e alunas sempre me perguntam se isso tem alguma relação com o núcleo da aplicação. Olha só, quando eu defino o núcleo da aplicação, eu não estou definindo nenhum espaço dual, não existe nenhuma estrutura de espaço dual ainda. Tá? Então o aniquilador, ele, embora alguma coisa seja igual a zero, é um conceito e é um objeto, né, é um espaço totalmente diferente do núcleo. Tá? Exercício. Mostre que o aniquilador definido dessa maneira é um subespaço vetorial do espaço dual. Tá? Então, primeiro, vamos mostrar essa parte. Tome dois elementos aqui do aniquilador. Elementos do aniquilador são elementos do espaço dual, ou seja, a gente está tomando funcionais lineares do espaço vetorial dual, né, o V estrela. A soma, né, se eu somar um funcional linear com o outro multiplicar por um escalar, agindo num x, que é um elemento do espaço vetorial, por definição de soma de aplicações lineares, isso daqui é f1 de x mais cf2 de x. Só que, como x está no subespaço vetorial, esses funcionais lineares aniquilam esses vetores do subespaço vetorial, né, pois eles são elementos do aniquilador. Então isso daqui dá zero, e portanto eu provei, né, por aquela definição mais concisa, como mostrar que é subespaço, então mostrei que F1 mais Cf2 está no subespaço se F1 e F2 estão no subespaço. Tá? Então mostramos que U é subespaço vetorial de V estrela. Próxima coisa para se mostrar no exercício. Se o subespaço vetorial for o subespaço nulo, então o aniquilador é exatamente o espaço dual. Tá? É exatamente o espaço dual. Tomemos aqui o W
o vetor U como sendo o vetor nulo. Tá? Pela definição do aniquilador, o aniquilador é o conjunto dos covetores, tais que, quando eu restringo, quando eu faço vetores, esses covetores agirem no subespaço U, dá isso daqui é igual a zero. Ou seja, esses alfa são os vetores nulos do espaço dual. Tá? Agora, se eu estou tomando aqui o U é igual a zero, o alfa restrito ao espaço zero é igual a zero. Tá? Que é exatamente todo o espaço vetorial, porque todo covetor agindo no zero vai dar zero. Né? Simplesmente isso. Pessoal, nota aqui que é esse cara aqui é o vetor zero. Vamos tentar consertar isso aqui rapidamente. Anulador. Zero. Estava faltando aqui um parêntese, uma chaves. Compilando. Eu deixo lá no SIG para vocês bonitinho, eu mando por e-mail as notas de aula, tá? Prontinho. Então tá aqui, ó. Esse cara é exatamente o subespaço aniquilador associado ao zero, tá? Que é o próprio V estrela. E a última coisa, se o E for igual a V, então o aniquilador é o zero. É o zero do espaço dual. Tá? Se o E é igual a V, o aniquilador, essa é a definição do anulador. Tá? Só que eu estou considerando o alfa elementos do espaço dual, tais que eles restritos no espaço vetorial dão zero, ou seja, só pode ser o vetor nulo. Portanto, o aniquilador do V é igual a zero. Tá? Que é o próprio dual, né? Esse aqui deveria ser U, né? Tá. Marcar aqui, depois eu conserto. E outro exercício é o seguinte: dado um espaço vetorial V sobre um corpo K, mostre que se U, né, se eu tomo aqui um subespaço vetorial de V, então o aniquilador de V está contido no aniquilador de U. Né? Olha só, pela definição do aniquilador, o aniquilador do V é o conjunto dos funcionais lineares no espaço dual, tais que, se eu restringo em todo espaço, dá zero. Mas, se o U está contido em V, por restrições dos domínios aqui, né, significa que, se eu tomar um funcional linear no aniquilador de V, esse funcional linear está em U. Tá? Então está demonstrado. Mas o resultado aqui é um lema que diz o seguinte: se a dimensão de V ela for finita, então a dimensão do aniquilador é a dimensão do V menos a dimensão do U, né? Dado U um subespaço vetorial do V. Isso aqui é simples de demonstrar pelo seguinte: se a gente considerar uma base de V, E1, E2 até N, e toma um subespaço vetorial de U, que é o subespaço gerado pelos vetores E1, E2 até EK. Esse K ele vai ser menor ou igual a N. Tá? Então, se, né, dado E1, E2 até N é uma base de V, então E1, E2 até N com índice em cima é uma base do V dual. Tá? Então é só pegar, olha só, se K for igual a N, então o resultado, esse resultado aqui, né, já dá, qual? Esse resultado aqui já dá conta perdão, este resultado daqui, ó.
este resultado aqui dá conta da demonstração. Agora, se K for estritamente menor do que N, então, olha só, a gente considera, dado K, a gente considera o aniquilador como sendo o espaço gerado pelos vetores EK mais 1, EK mais 2 até N. Por quê? Olha só, isso pode ser feito. Isso pode ser feito porque simplesmente quando eu faço, por exemplo, aqui o EK mais 1 agindo em qualquer um desses vetores, do U dá zero, por essa definição. Tá? Toda vez que o superíndice aqui, o índice de cima, for diferente do índice de baixo, vai dar zero. Então, o EK mais 1, ele aniquila todos esses vetores. O EK mais 2 também. O EN também, porque o K é menor que N. E a gente está pegando aqui um índice além do K. Agora, os vetores E1, o E1, agindo aqui no espaço E1, dá diferente de zero. Tá? Então ele não aniquila. Certo? Então, portanto, todos esses elementos aqui aniquilam. E se eu pegar o EK com índice em cima, o EK-1 até o E1 aqui com índice em cima, nessa base, então ele não aniquila. Então ele não gera um aniquilador. Tá? Então está demonstrado que se eu fixar aqui os índices E1, os vetores com índices 1 até K, ou seja, o E1 até o EK, seja esse subespaço gerado pelos vetores E1 até EK, então o aniquilador será gerado pelo EK mais 1 até N. Portanto, a dimensão do aniquilador mais a dimensão de U é igual à dimensão de V. Tá? E daí decorre a demonstração do lema. Agora, mais uma definição importante, que é o seguinte. A gente já sabe identificar canonicamente o V com o V dual, né, o V bidual. Agora, o aniquilador de um subespaço do V dual é esse subconjunto. São os elementos do espaço bidual, tais que tal subíndice V de alfa é igual a zero. Tá? Só que, então, essa relação aqui, pessoal, essa igualdade não vem da definição de aniquilador de espaço dual, porque isso daqui é a definição da aplicação do isomorfismo, né, entre V e o V bidual. Então, eu posso definir aniquiladores do espaço dual também, ou seja, são elementos do espaço bidual. E eu posso mostrar, né, esse teorema que o aniquilador do aniquilador do espaço vetorial é isomorfo ao próximo espaço vetorial, para todo espaço vetorial, subespaço vetorial em V de dimensão finita. Olha, como o tal é um isomorfismo canônico entre V e V dual, né? Então o aniquilador do aniquilador ele tem como base tal de E1, tal de E2, tal de EK. Só que esses elementos, eles são o isomorfismo é canônico, então leva base em base de maneira canônica. Né? Então o espaço gerado pelo conjunto desses vetores biduais é isomorfo, canonicamente isomorfo ao espaço gerado pelos vetores do espaço vetorial. Certo? E então a gente mostrou que esse isomorfismo aqui é canônico. Tá? Agora a gente vai definir soma direta. Né? O penúltimo slide dessa aula é um teorema importantíssimo, tá? Sobre o núcleo, imagem, projeções. Então, para que a gente chegue nesse teorema, a gente tem que definir aqui soma direta. A gente considera V um espaço vetorial sobre o corpo K, U e W subespaços vetoriais de V. A soma de subespaços vetoriais ela é definida como a soma de elementos de, respectivamente, cada um desses espaços vetoriais. Tá? Então são elementos do espaço vetorial V que podem ser expressos como a soma de um elemento de U com um elemento de W. Se
essa interseção for nula, então a gente denota a soma pela soma direta. Tá? Toda vez então que eu denotar uma soma direta, significa que a interseção entre esses subespaços vetoriais é nula. E esse conjunto aqui, né, como a gente já citou, chama-se soma direta. Esse conceito aqui, claro, ele foi definido para dois espaços vetoriais, dois subespaços vetoriais de um espaço vetorial, mas a gente pode expandir isso, né, estender isso para uma soma arbitrária de espaços vetoriais de dimensão finita. Então, se a gente considerar V1, V2 até Vn subespaços vetoriais do espaço vetorial V, a soma, né, desses espaços é representada dessa maneira, uma soma de 1 até n, né, ou seja, eu estou somando aqui, eu estou expressando o espaço, o elemento V do espaço vetorial como uma soma finita, V1 mais V2 mais V3 até Vn, onde os VI, para cada I de 1 até N, esse Vzinho I, ele pertence ao espaço vetorial Vzão I, e o Vzinho I não pertence a um outro espaço vetorial com índice J, para cada um dos J diferente do I. Tá? Se essa decomposição for única, então essa soma direta é direta e a gente representa a soma direta de subespaços vetoriais V1, V2 até Vn dessa maneira. Tá? A gente denota dessa maneira, por essa maneira. Exemplo. Considere que o E1, E2 até N uma base de V, uma base qualquer, e seja VI o subespaço vetorial gerado por cada um desses vetores. Para I igual a 1 e 2 até N. Tá? Então, o V ele pode ser expresso como uma soma direta. Né? Essa soma direta, simplesmente porque o V é formado, é gerado por essa base. Tá? Uma observação é o seguinte: quando a soma é direta, necessariamente o V é soma, tá? Porque algum desses espaços eles podem ter alguma interseção. Agora, a recíproca não é verdadeira. Uma soma só vai ser uma soma direta quando cada um desses subespaços tiverem interseção nula, interseção entre si, né? Nula para todos os espaços. Bom, a gente pode definir multiplicação, né, um espaço vetorial, né, esse espaço soma direta é um espaço vetorial. Se eu considerar aqui uma coleção, um conjunto finito de espaços vetoriais, né, cada um deles tem que estar definidos sobre o mesmo corpo K, e eu defino, né, esse grupo abeliano aqui, e a multiplicação por escalares da soma direta, se eu multiplico um vetor que é soma direta por um escalar, eu multiplico componente a componente. Tá? E o espaço vetorial definido, ele é denotado dessa maneira. Tá? A soma direta, como eles estão no mesmo corpo, a soma direta aqui é definida sobre o corpo K. Agora, exemplo. Né? Na verdade, isso aqui deveria ser um teorema. Né? Vou deixar aqui, depois eu mudo aqui para teorema. Tá? Sejam subespaços... porque é um exercício do livro. Né? Sejam V1 e V2 subespaços vetoriais V com V1 interseção V2 nula. Tá? Então eu estou considerando aqui dois subespaços vetoriais cuja interseção é nula. Vamos definir a aplicação linear do produto cartesiano, que leva vetores do produto cartesiano, V1, V2, na soma direta, V1 mais V2. Ou seja, eu estou pegando aqui
V1, na componente 1 do produto cartesiano, elemento do espaço, subespaço vetorial V1, e o V2, elemento do subespaço vetorial V2. Tá? Então a φ, ela pega elementos do produto cartesiano e leva na soma, V1 mais V2. Para provar que isso aqui é um isomorfismo, né, que é o que está pedindo o exercício, primeiro a gente tem que mostrar que a aplicação φ é injetiva. Bom, para mostrar que é injetiva, basta mostrar que o núcleo é igual a zero. Então, primeiro a gente calcula o núcleo. O núcleo da aplicação linear é o conjunto dos elementos do domínio, tais que a aplicação agindo nesse conjunto é igual a zero. Só que a aplicação agindo no produto cartesiano é igual a soma, V1 mais V2. Então, eu estou tomando, o núcleo são os elementos do domínio do produto cartesiano, tal que a soma desses dois elementos seja nula. Ou seja, V1 mais V2 é igual a zero, implica que V1 é igual a menos V2. Então esses elementos V1 e V2 eles podem ser expressos como V1 e menos V1. Tá? Só que o V1, né? O V1 interseção com V2 é igual a zero. Tá? E então, quando a gente calcula aqui o núcleo, eu estou dizendo que o V1 ele está na interseção do V1 e do V2. Por quê? Olha só, o V1 é igual a menos V2. Então, o V1 também é tanto elemento do V1, do espaço vetorial V1, quanto o V1 é também elemento do espaço vetorial V2. Só que a interseção entre eles é nula. Então, aqui a gente mostra que o V1 é igual a zero, o V2 é igual a zero. Então, o núcleo é igual a zero. Né? Zero do contradomínio. Como a gente mostrou que é zero, então φ é injetiva. A aplicação é sobrejetiva, por quê? Se a gente considera V1, o vetor V1 no espaço vetorial V1, o vetor V2 no espaço vetorial V2 e a soma, V1 mais V2, então basta tomar o par V1, V2 nesse produto cartesiano que a gente tem que o φ de V1 V2 é V1 mais V2. Tá? Então a gente prova com isso que ela é sobrejetiva. Como ela é sobrejetiva e injetiva, então essa aplicação é um isomorfismo. Nota aqui, pessoal, que não tem nada de dimensão finita. Isso aqui vale para dimensão infinita também. Né? Agora, um teorema já que vai abrir as portas do teorema do penúltimo slide dessa aula, que ele fala o seguinte: sejam V1 e V2 subespaços vetoriais de um espaço vetorial V sobre um corpo K. Então, a dimensão de V1 mais V2 é igual à dimensão da interseção entre V1 e V2 mais a dimensão da soma. Tá? Nota que se isso daqui for uma soma direta, então a dimensão da interseção é nula. E eu tenho que a dimensão da soma direta é igual à dimensão de V1 mais V2. Tá? Olha só, é exatamente isso. Quando a interseção for nula, o teorema segue do exercício anterior. Agora, o caso onde a interseção não seja nula, ele vai ser analisado aqui. Então, de novo, a gente define essa aplicação linear, que leva produto cartesiano, mas agora não na soma direta, somente na soma. Tá? Essa função é sobrejetiva, como a gente já mostrou no último pedaço do slide anterior. Se ela é sobrejetiva, então a dimensão da imagem é exatamente a dimensão do contradomínio. Então está aqui. Tá? Agora, o núcleo, como a gente também já demonstrou aqui no slide anterior, o núcleo dessa aplicação é desse tipo aqui. Tá? É V menos V. Onde agora o V está na interseção. Nota que a interseção não necessariamente é igual a zero. Né? Então, essa aplicação, resta provar que se a gente definir uma aplicação entre a interseção e o núcleo, dessa maneira, isso daqui é isomorfismo. Pessoal, isso aqui é fácil de provar, provem isso. Tá? Portanto, olhem só, a dimensão de V1 mais a dimensão de V2 é igual à dimensão do produto cartesiano. Tá? Pela definição da aplicação. Só que isso, pelo teorema do núcleo e da imagem, a dimensão de V1 mais V2, né, que é o espaço, que é o domínio aqui,
é a dimensão do núcleo de φ mais a dimensão do núcleo de φ mais a dimensão da imagem de φ, tá? Que é a dimensão do núcleo mais a dimensão de V1 mais V2, porque a gente mostrou que o φ é sobrejetivo. Só que a dimensão do núcleo é exatamente a dimensão da interseção, né? Porque vocês já terão provado que essa aplicação aqui é isomorfismo. Então, a dimensão da interseção entre V1 e V2 é a dimensão do núcleo, tá? Então, está provado o teorema. Beleza? Então, esse é o teorema mais geral. E o exercício anterior era o teorema quando a interseção fosse nula. Era nula. Tá? Agora, esse teorema a gente mostrou para dois subespaços vetoriais de um espaço vetorial. A gente pode estender esse teorema agora para n espaços vetoriais e o teorema generalizar este teorema. Tá? Primeira coisa que é o seguinte, o teorema ele diz que sejam V1, V2 até Vn subespaços vetoriais de um espaço vetorial V, e V ele pode ser expresso como uma soma simples, né? Uma soma de subespaços vetoriais. Então essa soma será uma soma direta se somente se qualquer uma dessas afirmações valerem. Primeiro, V é soma, né, por definição, e a interseção de um dos subespaços com a soma de todos os outros, exceto o J, né, aquele subespaço dado, for nula. Ou, né, a outra afirmação que implica a soma direta é que o espaço vetorial é a soma e a soma de 1 até n das dimensões do espaço vetorial, dos subespaços vetoriais, é igual à dimensão de todo o espaço vetorial. E, de novo, aqui vale para a dimensão finita. Primeiro, a condição A, que a interseção entre um dos espaços vetoriais e todos os outros, né, a soma de todos os outros, exceto ele, é nula, ele sai da unicidade da representação de qualquer vetor V nessa forma. Tá? E essa unicidade é equivalente à unicidade do vetor nulo. Por quê? Suponha que eu possa escrever um vetor V como duas somas. Tá? Como exatamente duas somas, onde esses vetores VI eles não necessariamente são iguais ao VI'. Agora, como isso daqui é uma soma, então eu posso somar de ambos os lados o menos, menos essa soma, então vai dar 0. É igual a soma de 1 até n de VI menos VI'. Agora, se existir uma representação não trivial desse vetor, tá? Onde, ou seja, se existir uma representação desse vetor tal que pelo menos uma das componentes sejam diferente de zero, então esse VJ menos VJ' ele vai estar na interseção. Só que, por hipótese aqui, a interseção é nula. Tá? Então segue que se isso acontecesse com alguma componente não nula, então essa condição não seria válida. Tá? Agora a condição B, tá? que a gente vai provar que se a soma das dimensões dos subespaços vetoriais for igual à dimensão do espaço vetorial, então essa soma é uma soma direta. A gente prova V da seguinte maneira. Olha, se eu expressar o espaço vetorial V como a soma de subespaços vetoriais desse espaço vetorial, então claramente a soma das dimensões ela é maior ou igual à dimensão de V. Porque, bom, não pode ser menor, obviamente, mas pode ser maior, ela deve ser maior ou igual, porque a união das bases de V, de cada um dos espaços vetoriais, gera V. Né? A união gera o espaço vetorial. Né? Então, portanto, a união das bases de VI, ele contém uma base de V. Se contém, então, a dimensão do V é menor ou igual à soma das dimensões do VI. Né? Agora, vamos aplicar esse teorema
a daqui, que a gente já mostrou esse teorema, já demonstrou, né? Há 2, 3 slides atrás. Vamos chamar o V1 de VJ e o V2 dessa soma de todos os subespaços vetoriais, exceto o VJ. Tá? Então vamos simplesmente aplicar esse teorema. O VJ é igual a V1, tá? Olha só, o V1 é igual a VJ, tá aqui. E o V2 é igual a soma para I diferente de J, tá aqui. Mais a dimensão de V, né? Que é a dimensão da soma, é igual a dimensão de VJ mais a dimensão da soma de todos os subespaços vetoriais, exceto o VJ. Mas se, né, é um se somente se a soma for direta, então a interseção é nula, né? A interseção é nula, então a dimensão da interseção é igual a zero. Então, se a soma for direta, por indução, a gente mostra que a dimensão da soma é a soma da dimensão, das dimensões de cada um dos subespaços vetoriais, exceto o J, né? E, portanto, a soma das dimensões de cada um dos subespaços vetoriais dados de V é a dimensão do espaço vetorial. Agora, reciprocamente, né? É um se somente se, então a volta. Se a soma das dimensões forem iguais à dimensão de V, então a união das bases de todos os espaços, subespaços VI consiste na dimensão de V, elementos, e gera o espaço vetorial V, e portanto é a base. Tá? Então está mostrado o teorema. Bom, a gente vai utilizar esse teorema bastante, e antes de prosseguir, a gente tem que definir o que é um operador de projeção. Tá? Isso aqui, na verdade, é um tu. Projeção. Só compilando aqui. Um operador de projeção, um operador do espaço vetorial no próprio espaço vetorial, é um operador de projeção, é um operador idempotente, ou seja, se eu fizer a composição do operador, né, da aplicação linear P com ela mesma, ou seja, e denotar isso por P quadrado, isso daqui é igual a P. Certo? Isso daqui, pessoal, tem a motivação lá em geometria, né? Porque dado um vetor V, aqui dado um vetor V, se eu projetar o vetor num subespaço vetorial, eu tenho esse vetor, né, que é a projeção de V no subespaço vetorial U. Só que agora, se eu projetar de novo o vetor, como ele já está no subespaço vetorial U, ele é identidade, então vai dar a mesma coisa. Né? Então essa é a motivação geométrica que nos leva à definição de projeções. Tá? Nos leva à definição de projeções. Então, a gente pode associar N operadores de projeção a essa soma direta da seguinte maneira. Para quaisquer vetores VJ no espaço vetorial, no subespaço vetorial VJ, né, para cada J de 1 até N, quando eu fizer a projeção I na soma, né, vai dar exatamente a componente vetorial VI. Essa componente, pessoal, não é escalar, é um vetor aí. Tá? Essas aplicações estão bem definidas, porque o V ele pode ser unicamente expressado a partir da soma de componentes vetoriais em cada um dos subespaços vetoriais. E PI é claro que é linear e idempotente. Né? Isso vem da definição de idempotente, de projeção e dessa definição de projeções aqui na soma direta. É claro que o VI é a imagem da projeção de PI, tá? Pela definição dessa projeção. E
a gente vai denotar nesse curso esse zero gordinho aqui, ele é aplicação linear nula, tá? Aplicado em V, que é igual a zero. Para todo V no espaço vetorial. Verifique que PI agindo em PJ é aplicação linear nula, se diferente de J, e prove que a soma das projeções é a identidade de todo espaço vetorial. Primeiro, se I for diferente de J, primeiro o projeto aqui, o PJ agindo em V, vai ser exatamente o VJ. Só que quando eu pego a projeção PI e faço agir então no VJ, no vetor VJ, como I é diferente de J, isso daqui vai dar zero. Tá? Então, como isso vale para todo VJ, então, para todo V, né? Para todo V no espaço vetorial total, então o PI composto com PJ é igual a zero. E V ele pode ser expresso como soma de VI, só que o VI ele está na imagem da projeção. Ou seja, cada um dos VI eles podem ser expressos como a projeção I, a respectiva projeção I agindo em V, né? Para todo V. Então eu mostrei que identidade vezes V é igual a soma das projeções, vezes V não, agindo em V é igual a soma das projeções agindo em V. Isso implica que, né, o que a gente queria provar, que a soma das projeções é a própria identidade do espaço vetorial. Tá? Esse exercício aqui é bem ilustrativo, porque ele pergunta o seguinte: quando a soma de duas aplicações lineares de projeção, né, que a gente chama de operador, mas é aplicação linear, é novamente uma aplicação de projeção. Então, quando que a soma ela vai ser uma projeção? A soma de duas projeções é sempre uma projeção? Então, tome duas projeções, P1 e P2, tá? A gente vai provar que a soma deles é projeção se eles anticomutarem. Ou seja, P1, olha só, o P1 mais P2 ao quadrado é igual a P1, né? E isso daqui, pessoal, ele deve ser interpretado da seguinte maneira. O P1 mais P2 ao quadrado, ele é P1 mais P2 agindo em P1 mais P2. Note que isso aqui são aplicações lineares, não comutam necessariamente. Então, claro, eu sempre posso aplicar como se fosse aqui uma propriedade distributiva, né? Então P1 age no P1, o P1 age no P2, depois mais o P2 age no P1 e o P2 age no P2. Todos os termos estão aqui. Tá? Agora, para que esse objeto, essa aplicação linear, né, que é a composição de aplicações lineares, seja ela mesma, né? Ou seja, para que a soma seja uma projeção, então P1, vamos utilizar a definição de projeção. P1 ao quadrado é igual a P1, P2 ao quadrado é igual a P2, né? Porque é uma projeção. Agora, P1, P2 mais P2, P1 fica a mesma coisa aqui. Tá? E isso tem que ser igual a P1 mais P2. Se isso for igual, para que isso seja igual a P1 mais P2, então essa parte aqui tem que ser igual à transformação linear nula. Ou seja, as aplicações lineares anticomutam. Tá? Então P1 mais P2 é igual a menos P2, P1, P2 é igual a menos P2, P1. Então essa é a condição para que soma de projeções sejam projeções. Teorema. Sejam P1, P2 até Pn de V em V, depois isso aqui eu conserto, isso aqui é uma setinha, não uma implicação. Um conjunto finito de operadores de projeção satisfazendo essas condições, né, PI, PJ igual a zero, e a soma de PI igual a identidade. Isso aqui a gente já provou. Né? Então a gente já pode assumir que elas satisfazem, já que são projeções definidas da maneira que a gente definiu, então a gente pode assumir isso. Seja VI o espaço vetorial, o subespaço vetorial, definido como sendo a imagem de cada uma das projeções. Então, o V é a soma direta.
dos subespaços vetoriais. Tá? Demonstração. Se a gente aplicar essa aplicação, né, se a gente avaliar essa aplicação linear em cada vetor V, então V, tá aqui, ó, eu aplico a identidade do espaço vetorial, vai dar o próprio V. Né? Se eu aplicar a identidade no vetorzinho V, vai dar o V. E se eu aplicar essa soma no vetorzinho V, vai dar o lado direito aqui. Tá? Como o PI, a imagem de PI é um elemento do espaço vetorial, né? Então o PI, a projeção I aplicado no vetor, é um elemento do VI. Então o V ele é exatamente uma soma desses VI. Agora, para que essa soma seja uma soma direta, pelo critério A do teorema anterior, vamos considerar o V nessa interseção. Tá? Agora, a definição desses subespaços vetoriais implica a existência de vetores V1 até Vn, tais que o V ele pode ser expresso como uma soma de PJ, VJ. Porque se o V ele estiver na interseção, significa que o V ele está no VJ, tá? Que é a imagem de PJ, e por outro lado, e concomitantemente, o V ele está também na soma dos VI aqui, exceto o VJ. Mas só que o VI é a imagem do PI. Tá? Então o V está nesse conjunto e o V também está nesse conjunto, se ele estiver nessa interseção. Tá? Então o V ele pode ser expresso como PJ, a projeção J agindo no VJ, e pode ser expresso como a soma das projeções I agindo no VI para I diferente de J. Agora, quando eu aplico o PJ nessa igualdade aqui, vai dar PJ de V é igual a PJ, né? PJ de V, né? Eu estou aplicando aqui nessa igualdade, a PJ. Então PJ do PJ, tá aqui, de VJ, é igual a PJ de VJ, porque é simplesmente uma projeção. Tá? Só que o PJ agindo em PI, para I diferente de J, dá zero. Tá? Então a gente mostrou que, dado um vetor V arbitrário, né? Aqui, ó, a gente fez PJ agindo e deu zero. Então, dado um vetor nessa interseção, a gente mostrou que o V é igual a zero. Porque cada uma dessas PJ de VJ é igual a zero. Isso significa que a interseção é nula, né? E pelo critério A do teorema anterior, se a interseção for nula, então o V, já que é uma soma, então ele pode ser expresso como uma soma direta. Tá? Observações. Se a dimensão de V for finita, então para qualquer subespaço V1 contido no espaço vetorial, existe um outro espaço vetorial, V2, contido no espaço vetorial, que a gente chama esse espaço V2 de complemento direto do espaço V1. Né? Ou seja, dado no espaço V1, no espaço V, no espaço vetorial V, eu posso sempre obter um V2 tal que o V possa ser expresso como soma direta entre V1 e V2. Simplesmente porque a gente pode definir, dado V1, né, em um elemento arbitrário do espaço vetorial, eu posso definir o V2 como V menos V1. E esse elemento está em V2. Tá? De forma que não há interseção. Então o V1 ele está em V1 e o V2 é o V menos o V1. Eu estou excluindo o V1. E não há interseção, a interseção é nula, então a soma é uma soma direta. Tá? E a gente pode também definir soma direta de aplicações lineares. A gente considera um espaço vetorial o domínio da aplicação, que é um espaço formado por soma direta de subespaços de U, o contradomínio da aplicação φ, que é a soma direta de aplicações lineares, perdão, a soma direta de subespaços vetoriais VI, tá? E uma aplicação linear de UI de cada um dos subespaços vetoriais, levando no subespaço vetorial, respectivo subespaço vetorial do contradomínio.
Essa aplicação linear é aplicação induzida, tá? E é definida dessa maneira. E escolhendo bases de U e V com as respectivas uniões de base ordenada, né? Então a gente pega uma base de cada um desses espaços, subespaços UI, pega a base do 1, depois ordena, né? Depois toma subsequentemente a base do U2. Subsequentemente eu tomo a base do U3 e assim por diante até o N, e eu ordeno essa base, tá? E eu faço a mesma coisa com o VI. Então, se eu fizer isso, a matriz de φ nessa base é a soma direta de blocos diagonais. E pessoal, isso vai ser muito importante para as formas, quando a gente for calcular e estudar formas de Jordan, né? De matrizes. Então, estudem isso repetidamente, porque isso aqui vai ser bastante importante. Agora, o teorema tão almejado que eu já falei para vocês. Pessoal, esse teorema já cai em concursos, enfim, cai em provas. Estudem esse teorema. Seja P uma projeção, né, uma aplicação de V nele mesmo, ou seja, um elemento dos endomorfismos do espaço vetorial V. Se essa aplicação for uma projeção, então o espaço vetorial V ele pode ser decomposto, ele pode ser cindido na soma direta entre o núcleo da projeção mais a imagem da projeção. Tá? Esse é um dos teoremas mais importantes da álgebra linear. A gente demonstra isso primeiro observando o seguinte: o vetor V menos PV, P menos a projeção aplicada em V, é um elemento do núcleo de P. Como que a gente prova isso? O elemento está no núcleo de P, né? Se eu calcular a projeção neste elemento e der zero. Tá? Então vamos calcular a projeção no vetor V menos P aplicado em V. Como P é uma transformação linear, então P de V menos P de V é igual a P de V, tá aqui, menos P aplicado na projeção de V, que está aqui. Ó. Só que o P é uma projeção e P quadrado é igual a P. Então P quadrado é igual a P. Então esse resultado aqui vai dar P de V menos P de V, que é igual a zero. Tá? Então significa que V menos P de V está no núcleo. Agora, eu posso escrever o V, olhem só, eu posso escrever claramente o V como P de V mais V menos P de V. Por quê? P de V mais V menos P de V vai dar o próprio V. Tá? Então eu posso fazer essa decomposição. E como esse elemento aqui está no núcleo e o P de V está na imagem da projeção, então eu posso escrever qualquer elemento de V como núcleo, como elemento do núcleo, aqui o elemento do núcleo da projeção, mais o elemento da imagem. Ou seja, o espaço vetorial ele pode ser escrito através dessa soma de núcleo da projeção mais imagem. Agora só resta a gente verificar que a soma é direta, é uma soma direta, né? Olha só, dado um vetor U no espaço vetorial, se U ele for um elemento, ele tiver na interseção entre o núcleo da projeção e a imagem da projeção, primeiro, se ele estiver no núcleo, eu sei que a projeção agindo nesse elemento vai dar zero. Agora, se ele estiver na imagem, eu posso escrever o elemento como a projeção de um certo elemento do espaço vetorial. Tá? Agora, nessa igualdade aqui, pessoal, essa igualdade aqui em amarelo, U igual a P de V, eu faço agir do lado esquerdo a projeção, P de U, tá? E do lado direito aqui, desse lado direito, eu faço agir a projeção também, P de V. Tá? Só que a projeção numa projeção da própria projeção. Tá? Isso daqui é P de V. Só que P de V é definido como sendo U. Né? Então a gente provou aqui que P de U é igual a U. Tá? Então, se
o U tiver no núcleo, a gente provou que o P de U é igual a zero. Se ele tiver na imagem, a gente provou que o P de U é igual a U. Então a gente provou que U é igual a zero, né? Ou seja, dado o elemento da interseção, a gente provou que esse elemento é nulo. Então a gente provou que a interseção é nula e a soma entre essa soma aqui entre núcleo e imagem é uma soma direta, tá? Então a gente provou o teorema. E agora dá para vocês fazerem até o exercício 71 do livro, tá bom? Bons estudos!